Hare Krishna, bom dia a todos. A Malene, o Paulo, a Vólia, é uma turma aí assistindo, não dá para ver todo mundo, mas obrigado aí pela participação de vocês. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Jajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda Radhe Radhe Radhe, Radhe Radhe Gauranitai, Gauranitai, Ramakaruna, Gauranitai,
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Shila Prabhupada aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 1, intitulado Os Manos, os administradores do universo. Hoje vamos ler a partir do verso número 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Eu vou ler o verso sozinho. Vamos ler vários versos. Esses versos aqui para o padre não deu significado em alguns deles. Vamos ler até o verso número 32. Tatrapi Jagi Bhagavam Harinyam Harimedasaha Hari iti ahito jena Gajendro Mochito Grahat. Então, palavra por palavra, Tatrapi, naquele período, Jagye, apareceu Bhagavam, a suprema personalidade de Deus, Harinyam, no ventre de Harini, Harime Dashaha, gerado por Harimedha, Hari. Iti, assim, Ahitaha, chamado Jena, por quem Gaja Indra, o rei dos elefantes. Mochita, foi libertado. Grahat, da boca de um crocodilo. Então vamos à tradução que foi dada por sua divina graça, Srila Prabhupada. Também neste Manvantara, o Senhor Supremo Vishnu nasceu do ventre de Harini, a esposa de Harimedha, e era conhecido como Hari. Hari salvou da boca de um crocodilo seu devoto Gajendra, o rei dos elefantes. Então, verso número 31. O rei Parikshit disse: Meu senhor Badarayani, desejamos que nos contes minuciosamente como o rei dos elefantes, tendo sido atacado por um crocodilo, foi libertado por Hari. Verso 32. Toda literatura ou narração que descrevem e glorificam a suprema personalidade de Deus, o Uttama Shloka, de certo são majestáticas, puras, gloriosas, auspiciosas e inteiramente sublimes. Então vamos agora a uma explicação dada por Srila Prabhupada. Pelo simples fato de descrever Krishna, o movimento da consciência de Krishna está se espalhando por todo o mundo. Publicamos muitos livros, incluindo 17 volumes do Sri Chaitanya Charitamrita em inglês,
cada um deles com 400 páginas, bem como o Bhagavad Gita e o Néctar da Devoção. Estamos também publicando o Srimad Bhagavatam em 60 volumes. Onde quer que um orador discorra sobre estes livros e uma audiência o ouça, isto criará uma situação boa e auspiciosa. Portanto, a pregação da consciência de Krishna deve ser feita muito cuidadosamente pelos membros do movimento da consciência de Krishna, em especial pelos sannyasis. Isto criará uma atmosfera auspiciosa. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Jakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bom, eu vou ler mais um verso, que é o último verso desse capítulo, para a gente terminar o capítulo, tá? Então, Sri Suta Goswami disse, ó Brahmanas, quando Parikshit Maharaj, que aguardava a morte iminente, fez a Shukadeva Goswami o pedido para que este falasse. Shukadeva Goswami, sentindo-se animado com as palavras do rei, ofereceu respeitos ao rei e com grande prazer falou na assembleia de sábios que desejavam ouvi-lo. Então, amanhã a gente vai começar o capítulo 2, a crise enfrentada pelo elefante Gajendra. Então, amanhã, como de costume, nós vamos ler todo o capítulo, pelos versos, né, do capítulo, para que a gente tenha uma ideia geral desse capítulo e depois vamos ler verso por verso. Então, esse capítulo que vamos iniciar amanhã, o capítulo 2, ele tem 33 versos, não é um capítulo tão grande. Tá? Então vocês vão ter a oportunidade amanhã de ter um vislumbre de todo o capítulo, né? Ter uma ideia geral e depois vamos ler verso por verso. Então, aqui, né, Parikshit Maharaj, quando ele ouve que essa manifestação de Krishna, Hari, e salvou o seu devoto Gajendra, né, da boca de um crocodilo, quando ele ouviu sobre esse tema. Então ele quis saber mais detalhadamente como isso aconteceu. Então aqui ele faz esse pedido, e aí Parikshit Maharaj, ele fala que toda a literatura, né, que narra e descreve a suprema personalidade de Deus, de certo é uma literatura pura, gloriosa, auspiciosa. E aí Prabhupada vai comentando, né, sobre que o movimento da consciência de Krishna está se espalhando pelo mundo, pelo fato de que esse movimento se destina principalmente a falar acerca de Krishna. Prabhupada, quando a gente ouve Prabhupada em suas aulas, nós podemos perceber assim, o entusiasmo de Prabhupada de não estabelecer Krishna, mas esclarecer a todas as pessoas sobre quem é Krishna. Então, Prabhupada fala exaustivamente sobre Krishna.
como a suprema personalidade de Deus. Né? E não é à toa que esse movimento é conhecido como movimento para a consciência de Krishna. Então isso significa que todos os devotos, os seguidores de Prabhupada e desse movimento, precisam tomar consciência de quem é Krishna. Quem é essa pessoa? Então, por isso que a literatura e os sábios, e por isso mesmo Krishna, ele advém a esse mundo para realizar suas atividades e falar acerca de si mesmo, para que todo mundo tenha consciência dele. Então, o Bhagavad Gita, por exemplo, claro, o Bhagavad Gita faz parte de uma obra bem maior, que é o Mahabharata, onde a gente vai poder também... Você pode tirar o incenso, por favor? No Mahabharata a gente vai poder ali acompanhar muitas atividades de Krishna. Já leu o Mahabharata? Não, só assisti a 7. Então, o Mahabharata nós podemos acompanhar. Ontem eu estava relendo, né? Tive a oportunidade de ler o Bhagavad Gita. Mas é muito interessante porque a gente começa a ver o caráter de Krishna. Né? Como é que a gente vai se apaixonar por alguém, amar alguém, servir alguém, sem a gente conhecer essa pessoa, né? Então a literatura ela descreve as atividades dessa pessoa, as qualidades, né? a forma como essa pessoa age. Então eu estava ouvindo sobre o momento em que Krishna vai até Hastinapura como a última tentativa de evitar a batalha de Kurukshetra. Então Krishna fala para Daruka, olha, prepare minha quadriga e tudo, ponha também minhas armas, porque aquele Dronacharya, aquele Duryodhana, ele não é de confiança, um patife. Então ele pode querer aprontar alguma coisa. Então Krishna vai para a Assembleia dos Kurus sabendo que ele pode ser agredido. E mesmo assim, Krishna vai para dar a última chance, a última oportunidade de estabelecer a paz e não aquela guerra. Então, muitas pessoas que não conhecem todo o contexto da batalha de Kurukshetra pode, diante apenas do Bhagavad Gita, pode pensar, Krishna está incitando Arjuna a lutar, a guerra. Mas esse não era a realidade. Claro que essa guerra, num certo sentido, era inevitável, né? Porque Krishna, ele também veio para tirar o peso, não é, de tantos reis demoníacos e de governos bélicos. Né? Então, Krishna também tinha esse propósito. A própria Bhumi, né, a Mãe Terra, pediu a Krishna para que ele intervisse, porque ela não suportava mais tantas atividades pecaminosas, tantos reis, tantas guerras inúteis, simplesmente motivadas pela luxúria. Então Krishna veio para também tirar da terra esses reis demoníacos. E a batalha de Kurukshetra, ela foi assim o episódio final, em que ali todos aqueles reis foram mortos, né? Com exceção dos Pandavas. Mas, apesar de tudo, Krishna deu a oportunidade. E Krishna vai até a Assembleia dos Kurus e Krishna começa a falar para os Kurus. Né? Poxa, ô Dhritarashtra, né? Imagine qual é a vantagem dessa guerra. Os Pandavas estão dispostos a servi-lo. Imagine, você vai ter ao seu lado não só Bhishma, Karna, né, seu próprio filho Duryodhana,
mas você vai ter também Arjuna, você vai ter Yudhishthira, você vai ter Bhima, você vai ter todo mundo lhe servindo, lhe protegendo. Né? Então, por que isso? Né? Por que essa ganância? Então o Krishna começa a argumentar, todos esses reis, todas as pessoas vão ser mortas desnecessariamente. Né? Não há necessidade de tudo isso. Então Krishna insiste e fala muitas vezes. Mas Duryodhana, assim, na verdade Duryodhana, ele contava com a ajuda dos Asuras, porque ele tinha tido um darshana dos Asuras, uma grande reunião que tinha acontecido em alguma dimensão aí, e os Asuras prometeram que iria ajudá-lo. Então, quando todo mundo falava, os Pandavas junto com Krishna são invencíveis, é impossível. E assim os sábios que estavam presentes, Vidura também, mas a Vyasadeva, próprio Narada Muni, começou a contar histórias, né? E eles falaram, Krishna, quando bebê, já matou muitos demônios, mesmo como um bebezinho. Krishna levantou a colina de Govardhana e começou a contar, Krishna matou Kamsa, né, facilmente. Então, quem é você para lutar contra aquilo? Não. Então a gente começa a ouvir os sábios falando acerca de Krishna. Né? E todo mundo glorificando Krishna. Ele é a suprema personalidade. Ele é uma manifestação da divindade suprema. Mas Duryodhana não estava nem um pouco interessado nisso. Ele achava que podia derrotar os Pandavas. E aí ele articulou com os seus ministros e com alguns soldados prender Krishna. Porque se ele prendesse Krishna, então os Pandavas não iam ter o que fazer, porque Krishna era tudo para os Pandavas. Então, quem é que estava junto com Krishna? Não era Daruka, era um servo pessoal de Krishna, que agora esqueci o nome dele. Então ele fala, Krishna, olha, se prepare, porque eu vi Duryodhana saindo com alguns ministros, então ele vai tentar aqui alguma coisa. Ele vai tentar alguma coisa contra você. Aí Krishna só sorrindo. Krishna nem se perturbava. Né? Krishna sorria, não pode deixar, não se preocupe não. Não se preocupe. E aí, em dado momento, né, quando Dhritarashtra mesmo pediu, Krishna, por favor, convença meu filho. Eu não quero essa batalha. Convença meu filho. Aí Krishna começa a falar novamente para Duryodhana, meu filho, estou falando para você, para o seu bem. Mas ele não suportava quando Krishna glorificava os Pandavas. Ele ficava muito irado, ele tinha muita inveja dos Pandavas. Então, em dado momento ele ficou muito irado e falou, por favor, entrem, né? Pediu os soldados, entrem e prendam esse Krishna. Aí os soldados começaram a entrar por todas as portas com armas e tudo. Aí Krishna olhou assim e começou a manifestar um brilho. Descreve o Mahabharata, um brilho. E começou, o Senhor Shiva se manifesta, né? Indra se manifesta, todos os semideuses começam a se manifestar assim, né? E aparece Arjuna, aparece Bhima, Krishna começa a manifestar a sua forma universal. Só que algumas pessoas apenas podem ver isso, né? Bhishma, Vidura, Dronacharya, né? E Sanjaya. Então Sanjaya começa a descrever a forma universal para Dhritarashtra. A Dhritarashtra, por favor, Krishna, permita que eu possa também vê-lo nessa sua forma, né? Conceda essa misericórdia para mim. Aí Krishna também permite que Dhritarashtra veja a forma universal de Krishna. Naquele momento, né? Então, os soldados, todo mundo fica
parado, né, diante da luz. Então, assim, essas literaturas começam a descrever as atividades dessa pessoa, Krishna. E Krishna, na Bhagavad Gita, né, ele começa a falar para Arjuna sobre ele mesmo. A partir do 7º capítulo, Krishna, né, porque ali Krishna está convencendo Arjuna. Né, esses primeiros capítulos, Krishna descreve sobre a natureza material, Karma Yoga, sobre Jnana Yoga. Bom, mas Krishna não fala muito dele. Mas no 7º capítulo, aí Krishna começa a falar sobre ele. O que é que Krishna começa a dizer, Prabhuji? Você não lembra? Como é isso? Krishna vai se descrever como o fio, né, que perpassa todas as pérolas de um colar. Krishna vai começar a se descrever como a pessoa suprema, como o centro de tudo, como a fonte do mundo material, da energia material, Bhumi, Apo, Nalo, e também a fonte da energia espiritual. Krishna vai se mostrar, se revelar como a pessoa suprema. Krishna mesmo vai descrever, né? Krishna vai falar que é muito, muito difícil uma pessoa compreendê-lo. Mesmo aqueles que se esforçam pela perfeição, que é alcançar pelo menos a compreensão de que se é um ser espiritual, a Aham Brahmasmi, isso é um nível de perfeição de milhares de pessoas que alcançam essa perfeição, talvez me conheça de verdade. Então, em toda a Bhagavad Gita, a gente vai ver Krishna falando que ele é tudo. Ele é o sol, ele é o oceano, né? De todos os reservatórios d'água eu sou o oceano, de todas as montanhas eu sou o Himalaia, né? De todos os devotos eu sou Vishala. É brincadeira, Vishala está distante. Distante, Vishala. Então Krishna começa a falar de suas opulências, né? Krishna começa a dizer quem ele é para a gente. E depois ele manifesta novamente a sua forma universal para Arjuna, né? Para convencer Arjuna. Então o que é que Arjuna diz? Parandama, como é que é o verso? Param Brahma, Parandhama, Paramam Bhavam, esqueci o verso. Mas Arjuna fala, você é o Param Brahma, é o Brahman Supremo, né? A suprema morada. Então Arjuna começa o devoto começa a falar sobre Krishna. Quem é Krishna? Né? E no final da Bhagavad Gita, Krishna fala, Arjuna, eu falei agora sobre quem eu sou, né? Como eu estou dentro do coração de cada entidade viva, como eu administro as andanças de todas as entidades vivas dentro desse mundo material, como eu sou a testemunha suprema, como eu sou o sancionador supremo, como a pessoa que dá conhecimento, a pessoa que dá lembrança, a pessoa que dá o esquecimento, a fonte de todo o conhecimento, de todos os Vedas, eu que escrevi os Vedas. Eu que dou a compreensão, sou eu. Então renda-se a mim. Renda-se a mim que eu vou protegê-lo e eu vou levar você de volta para casa. Então, aqui, por isso que aqui, Prabhupada, o verso fala da auspiciosidade dessas literaturas que trazem para a gente esse conhecimento que de outra forma é um conhecimento inacessível, porque esse conhecimento é um conhecimento revelado. Os nossos sentidos não são capazes, nem nossa
nossa razão, nossa inteligência é capaz de depreender toda essa realidade transcendental, a menos que ela seja revelada. E aqui Prabhupada está falando, né, que todos nós, portanto, a pregação da consciência de Krishna deve ser feita muito cuidadosamente pelos membros do movimento da consciência de Krishna, em especial pelos sannyasis. Então, qual é o centro, né, de toda, quando a gente fala pregação, não é proselitismo, é compartilhar esse conhecimento. Então, é falar de Krishna, descrever quem é Krishna, falar sobre que somos almas espirituais, somos seres espirituais, da relação da alma com a alma suprema. Então, todos nós devotos não podemos ser tímidos. Você não é tímida para nada, não é, Simone? Não, né? Então tem que aprender logo para poder aproveitar a sua natureza expansiva, né, para transmitir o conhecimento para as pessoas. Porque às vezes, né, é muito tímido, eu não vou falar, tenho vergonha de falar. Porque quando a gente fala, a gente começa a dizer quem a gente é. Né? Então, um tolo só é descoberto que é tolo quando ele abre a boca. Então, muita gente fica com a boquinha fechada para não passar vexame, não ficar, né? Assim, mas o devoto precisa se qualificar para falar. E não ter vergonha, né? Porque sempre a gente fica assim meio, né? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão dizer? Você não está nem aí, mas tem pessoas que estão muito preocupadas com isso. Não é que eu não estou nem aí, eu acho que vai treinando. Mas tem pessoas que se preocupam muito com isso. E por isso elas não pregam. Não é? Então não importa, a gente prega aquilo que a gente sabe. Claro que a gente não vai falar de algo que a gente não sabe, para se passar por um erudito, se passar por alguém muito importante. Então, se eu aprendi a cantar Hare Krishna, eu posso ensinar alguém a cantar Hare Krishna. E se alguém perguntar alguma coisa mais difícil, isso aí eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe. E aí leva para o devoto. Não é? Então, a gente pode, aquilo que a gente aprende, a gente já pode falar para os outros. E isso é muito importante, porque quando nós começamos a falar aquilo que a gente aprendeu, esse conhecimento vai se tornando cada vez mais forte na nossa vida. Se dá o exemplo de que uma água parada, ela apodrece. Também o conhecimento que fica retido dentro da gente e que não é transmitido, não é compartilhado, ele fica como que inativo, inoperante dentro da gente. Então, por isso que é importante compartilhar o conhecimento. Então, tudo bem, quanto mais eu sei, mais eu posso ajudar. Óbvio, né? Então, por isso que a gente precisa se qualificar. Mas, todo mundo, né, precisa, de alguma forma, né, dentro do seu núcleo de influência, ele pode, dentro desse núcleo, alguns têm um círculo de influência muito grande, outros têm um círculo de influência pequeno. Né? Mas não importa. Se você conhece 5 pessoas, essas 5 pessoas podem descobrir ou aprender sobre a consciência de Krishna. Né? E a gente não precisa ser tímido para isso. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Não sei se aí tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Vanusa Inácio, Jai Maharaj Yamuna, pode-se entender que esta era atual já está mais pesada e contaminada do que estava naquela época,
dos acontecimentos do Mahabharata, quando ali a mãe Bhumi clamou por Krishna? Nós já passamos aí mais de 5 mil anos, né? Dito que a batalha de Kurukshetra, né, dá mais ou menos início à era de Kali, né? Então, quando Parikshit Maharaj é amaldiçoado por Srini, o Brahmana, então ali começa a ser introduzido, né? Então, obviamente, ainda existiam muitos sábios. A gente está vendo que na própria Assembleia dos Kurus ali tinham muitos sábios, Vyasadeva, Narada Muni. Então, assim, o intercâmbio com os semideuses, com né, entidades superiores ainda era comum acontecer na realização dos sacrifícios, dos rituais, né? Então, então, o que a gente vê na Batalha de Kurukshetra é a introdução gradual, né, da era de Kali, né? Então, o desrespeito ao Dharma. Então, existe o Raja Dharma, que é as regras, as leis que regem, né, a vida de um rei. Então, a gente começa a ver ali que os reis, né, Duryodhana, por exemplo, né, quando ele quer prender Krishna está indo ali como um mensageiro. Então, isso era impensável, um mensageiro ser agredido. Então, isso já é a quebra, né, dos princípios dos princípios éticos, né, relativos ao comportamento com um mensageiro. E a gente vê na batalha mesmo, quando Abhimanyu é morto, né, então tudo ali, naquele momento, as regras da batalha, porque a batalha tinha muitas regras, né? De noite não luta, durante o dia só, quando o sol... Então existiam muitas regras. Então Abhimanyu foi morto de forma desleal, né? Então foram sendo introduzidos. Por isso que Krishna também começou a trapacear, né? Então, então foi sendo, aos poucos foram sendo introduzidos aspectos, né, da Kali Yuga, assim, o Dharma, cada vez mais, os diferentes Dharmas, né? Existe o Stri Dharma, ou Stri Dharma, que é o Dharma das mulheres, né, o comportamento das mulheres, e assim por diante, né? O Varnashram Dharma, muitos dharmas. Então todos eles foram se degradando gradualmente. E hoje, meu Deus do céu, né? Hoje a gente está numa situação muito difícil, né? Porque há um conflito ético muito grande, um conflito moral sobre o que é certo e o que é errado. Há um relativismo muito grande. Naquela época, não. Tudo era muito claro. Todo mundo sabia o que é certo e o que é errado. O Dharma era protegido. Hoje é tudo muito relativo. Não, eu acho. Cada um acha uma coisa, não é? Então as pessoas começam simplesmente a partir de sua interpretação, a partir de uma vida, a partir de um conhecimento luxurioso, né? Uma inteligência luxuriosa, ela começa a criar, fazer suas análises acerca do que é certo e o que é errado a partir de toda essa influência luxuriosa, né? Então, aí a gente pode ficar com um, com outro, com uma, com outra, e tudo isso como uma coisa, isso já é normal, né? Mas o Dharma, ele é estabelecido, ou os diferentes Dharmas são estabelecidos visando criar uma atmosfera auspiciosa para o desenvolvimento das almas espirituais, né? No sentido da perfeição. Então existe uma referência. A referência é a autorrealização.
o progresso espiritual. Então, toda a sociedade védica existia, não é, com o propósito, organizada com o propósito da autorrealização. Mas hoje, qual é o propósito da vida? Desfrutar. Então, todo esse Dharma voltado para a autorrealização é completamente negligenciado, né? Então, a gente vê o caos da sociedade. Então, o processo foi um processo gradual e é dito, né, no final da Kali Yuga, então, assim, não existe mais nenhum, assim, o Dharma é completamente negligenciado. Né? Meu mestre espiritual diz que ainda hoje nós estamos desfrutando ainda um pouquinho dos princípios éticos e morais, né, que foram apregoados da época do cristianismo, da força, né, do cristianismo. Né? Então, quando Jesus vem, o cristianismo se desenvolve, né? Então a gente tem ali muitos princípios éticos e morais superiores, né? De amar, perdoar, né? Compaixão, misericórdia. Temos muitos princípios superiores. A gente ainda está desfrutando, né? Ainda dos resquícios desses princípios. Mas cada vez mais essas coisas estão sendo combatidas. Porque uma classe de pessoas querem liberdade total. Liberdade indiscriminada. Poder fazer o que quiser. As pessoas querem chegar a esse ponto, não querem regras. Ok? Mais alguma pergunta? Então, muito obrigado a todos. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.